Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou o professor de matemática. Nesta aula vamos resolver exercícios práticos conducentes ao triângulo de Pascal e binômio de Newton. Antes disso, subscreva no canal, põe like, partilha. Sem mais delongas, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, trago aqui esses exercícios aqui. São no total 8 exercícios conducentes ao triângulo de Pascal e binômio de Newton. Sem mais levarmos tempo, vamos começar com o exercício do número 1. Número 1, desenvolva os seguintes binômios. Então, temos número 1, a linha A, que é raiz quadrada de x mais raiz cúbica de 2y, isto elevado a 7. Agora, muito bem, o que deve entender aqui é que aqui temos este exercício, um binômio em que a potência é 7. Então, vamos usar, são dois exercícios, vamos usar os dois métodos, vamos usar o primeiro, tudo é sobre o triângulo de Pascal, mas aqui vamos usar as combinações, lá vamos usar aquele triângulo que já tem todos os valores definidos. Agora, quando a potência é 7, então aqui fica começando com 7 e 0, depois 7, combinação de 7 tomado a 1, depois combinação de 7 tomado a 2, depois combinação de 7 tomado a 3, depois combinação de 7 tomado a 4, combinação de 7 tomado a 5, combinação de 7 tomado a 6 e combinação de 7 tomado a 7. Então, termina as combinações quando este valor aqui começa do 0, atinge o 7, atinge neste caso a potência n aqui. Então, depois disso, coloca o sinal positivo, independentemente de ser negativo aqui, coloca sinal positivo 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 em todos os sítios. Depois de colocar os sinais positivos, o passo a seguir é trabalhar já com esses elementos aqui. Este é o primeiro monômio, que chamamos de monômio A. Este aqui é o segundo monômio, que chamamos de monômio B, no caso em que temos o A mais B, neste caso elevado a N. Agora aqui coloca o primeiro monômio, que é raiz quadrada de x, isto elevado à maior potência, que é o N neste caso. Isto elevado a 7, depois vezes o segundo monômio, que é raiz cúbica de 2y, isto elevado, agora aqui começa com 7, depois aqui começa com o 0. Depois o segundo monômio vai ser o primeiro, neste caso a segunda combinação, começamos aqui, raiz quadrada de x elevado, atenção, aqui é 7, vai decrescendo, fica 6, vezes raiz cúbica de 2y, aqui começa de 0, vai crescendo, aqui é 1, depois raiz de x elevado a 5, vezes raiz cúbica de 2y, aqui elevado a 2. No segundo monômio, a potência cresce. No primeiro monômio, a potência decresce. Depois, aqui fica raiz quadrada de x, isto elevado a 4, aqui era elevado a 5, agora é elevado a 4, vezes raiz cúbica de 2y, isto elevado a 3. Depois, aqui, raiz de x elevado, aqui elevado a 4, aqui fica elevado a 3, vezes raiz cúbica de 2y, isto elevado a 4. Aqui, raiz quadrada de x elevado a 2, vezes raiz cúbica de 2y elevado a 5. Aqui depois fica raiz quadrada de x elevado a 1 e 2, era 2, aqui fica 1, vezes raiz cúbica de 2y, isto elevado a 6. Depois aqui fica raiz quadrada de x elevado a 0, vezes raiz cúbica de 2y, isto elevado, neste caso, a 7. Agora, aqui o que falta é só fazer as transformações algébricas, simplificar onde der para simplificar e deixar do jeito como está, onde não há necessidade,
onde não é simplificável. Agora aqui vamos calcular essas combinações. Combinação de 7 tomado a 0 é 1. Então fica aqui 1 vezes... Agora aqui tem raiz quadrada de x elevado a 7. Raiz quadrada de x não é simplificável, né? 2 com 7 não é simplificável. Então simplesmente vamos deixar raiz de x, isto elevado a 7. Elevado a 7 vezes aqui este binômio, ou seja, este monômio aqui está sendo elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então isto dá 1. Então fica vezes 1. Mais o segundo monômio. O segundo monômio temos combinação de 7 tomado a 1, que é igual a 7 vezes... Agora veja que aqui tem 2, aqui tem 6. Então 2 e 6 simplifica. Corta este 2 e corta este 6. Aqui fica o 3, né? Então vai ser x elevado a 3 vezes... Aqui elevado a 1 é mesmo o radical. Está sendo elevado a 1. Mas depois estamos na terceira combinação. Combinação de 7 tomado a 2. Dá quanto isto? 7 tomado a 2 dá 21, né? 21. Aqui o índice do radical é 2. 2 com 5 não é simplificável. Então mantém. Então 2x aqui elevado a 5 vezes... Aqui também veja que não é simplificável. 3 com 2. Vamos manter. Então fica raiz cúbica de 2y. Mas depois de seguida calcula a combinação de 7 tomado a 3. Combinação de 7 tomado a 3 é igual a 35 multiplicado. Aqui o índice é 2, então simplifica 2 com 4. Aqui vai ficar o 2. Então fica aqui, fica o x ao quadrado vezes, aqui está sendo o índice 3, aqui também a potência 3. Então simplifica isto, fica aqui simplesmente o 2y. Isto mais combinação de 7 tomado a 4. Combinação de 7 tomado a 4 é o mesmo valor que combinação de 7 tomado a 3. Isto dá 35 vezes... Então aqui tens este x, não é simplificável. O 2, o índice 2 não é simplificável com 3. Então mantém x vezes... o índice 3 com 4 não é simplificável. Também mantém 3 elevado a 2y. Onde não é simplificável, é melhor deixar do jeito como está. Onde é simplificável, pode muito bem simplificar. Depois calcula a combinação de 7 tomado a 5. Então, 7 tomado a 5 dá 21. Então fica 21 vezes... Aqui é elevado a 2. Simplifica este 2 de índice do radical e da potência. Então fica simplesmente o x. O 3 e o 5 não é simplificável, então mantém a raiz cúbica de 2y, isto elevado a 5. Atenção, aqui faltou este 4 aqui. Isto depois mais, já estamos na penúltima combinação, que é a combinação de 7 tomado a 6, que dá 7. Então fica 7 vezes raiz quadrado de x elevado a 1. Isto vezes, aqui simplifica, fica simplesmente 2 aqui. 6 dividido por 3 dá 2. Então este 2 eleva aqui neste 2 fica 4, y também ao quadrado. Isto mais, combinação de 7 tomado a 7 é 1. Então fica 1 vezes, isto está sendo elevado a 0, dá 1. Então aqui fica raiz cúbica de 2y, isto elevado a 7. Então aqui vamos calcular o que der para calcular, o que não der, vamos deixar. Então temos 1 vezes 1, isto dá 1. Então vezes raiz quadrada de 7. Então bater raiz de x neste caso. Raiz quadrada de 7, isto elevado a 7. Mais aqui mantém-se o 7. Então fica 7 x elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2y, mais aqui mantém o 21, então fica 21 raiz quadrada
de x elevado a 5 vezes raiz cúbica de 2y. Mas aqui tem este 2 que multiplica com 35. Então isto fica 70x ao quadrado do y. Mais este 35 mantém o 35 raiz de x vezes raiz cúbica de 2y, isto elevado a 4, mais aqui o 21 é o único, mantém 21x raiz cúbica de 2y, isto elevado a 5, mais aqui tem o 7, aqui tem o 4, então multiplica, fica 28 raiz quadrada de x e y ao quadrado, mais 1 multiplicado com esta raiz dessa mesma raiz aqui, por 1 ser neutro na multiplicação. Então, portanto, aqui fica raiz cúbica de 2y, isto elevado a 7. Então, assim fica resolvido, fica desenvolvido este binômio. Agora vamos ao segundo binômio, que é o segundo binômio é 2x ao quadrado menos 4y elevado a 5. Então aqui vamos usar as duas maneiras. Ali usamos as combinações. Aqui vamos usar um triângulo que já está definido todos os valores para não termos que calcular as combinações, né? Para cada um poder escolher a maneira que acha mais fácil. Agora, usando aquele outro triângulo, quando n1 temos o primeiro elemento, quando o n é 0, temos o primeiro elemento 1, começa com n0. Quando o n for igual a 1, temos nas extremidades 1, começa com 1 e termina com 1. Quando n for igual a 2, vamos ter 1, depois soma esses 2, dá 2, depois mantém 1. Quando n for igual a 3, começa com 1, soma esses 2, dá 3, soma esses 2, dá 3, depois mantém 1. Quando o n for igual a 4, começa com 1, soma esses 2, dá 4, soma esses 2, dá 6, soma esses 2, dá 4, depois mantém 1. Quando o n for igual a 5, começa com 1, soma esses 2, dá 5, soma esses 2, dá 10, soma esses 2 também dá 10, soma esses 2, dá, portanto, 5 e mantém 1. Então, são esses coeficientes que nós precisamos. Então, se fosse o n igual a 6, poderíamos continuar mais, mas nós queremos quando o n for igual a 5. Então, vamos terminar aqui porque já temos os coeficientes. Então, aqui o binômio é 2x ao quadrado menos 4y elevado a 5. Então, primeiro escrever os coeficientes. Os coeficientes, neste caso, é 1. Estamos a falar de 1, depois 4, depois 6, depois 4 e depois o 1. Então, só no total 1. Não são. Esses coeficientes é quando n é 4. Então, são esses coeficientes. É 1, são esses. 5, 10, depois vem quando é 5 e quando é 1. Então, são esses coeficientes aqui. De repente, estou a ficar cego, já não estava a conseguir ver os números. Agora, depois disso, é só somar, colocar o sinal positivo, 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 positivo e positivo. Então, independentemente do sinal aqui, este sinal aqui é negativo. Depois de colocar os sinais, é só escrever já os binômios, estes aqui. Então, aqui fica 2x ao quadrado elevado àquele procedimento que fizemos para n igual a 7. Então, começa o n aqui já é 5, então é elevado a 5, isto vezes o segundo. Atenção, já como tem sinal, o segundo sempre vai com sinal 4y, isto elevado a 0. Depois, aqui fica 2x ao quadrado, isto elevado a 4, está a decrescer, vezes o menos 4y, isto elevado a 1. Depois, fica 2x ao quadrado, isto elevado a 3, vezes menos 4y elevado a 3. Depois, fica 2x ao quadrado, isto elevado a 2, né? Era 3, aqui fica 2. Depois vezes o menos 4y
isto elevado a 4. Depois, mais este sinal aqui, mais, depois aqui tem o 2x ao quadrado, isto elevado a 1, vezes o menos 4y elevado a 5. Depois aqui fica 2x ao quadrado, isto elevado a 0, vezes, portanto, o segundo monômio, y, isto elevado, corre muito, aqui vamos lá, 0, 1, 0, 1, 2, aqui 2, aqui depois 3, aqui depois 4, agora aqui já é elevado a 5, agora sim. Então daqui é só calcular. Então vamos lá. Este 5 abrange o 2 e abrange também o 2 da potência. Então 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 é 32. Então fica 32x. Agora aqui temos potência de uma potência. A potência de uma potência multiplica-se. Então fica 2 vezes o 5. Isto dá 10. Vezes este 1 aqui. 32 vezes 1 dá 32. Depois, essa parte aqui, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então isto fica vezes o 1. Depois, tem essa parte aqui. Atenção com o sinal, né? Então, ok, o juízo de sinal podemos fazer depois. Então, não, vamos fazer logo para ser o mais prático. Então, vamos lá. Este menos 4y está elevado a 1. Então, sendo elevado a 1, 1 é ímpar. Quando 1 é ímpar, então o sinal mantém negativo. Então, coloca sinal negativo aqui. Depois, volta a calcular aqui. O 4 abrange o 2. Então, o 2 elevado a 4, isto dá 16. Então, o este 5 aqui deve manter. Então, mantém o 5 vezes 16, de 2 elevado a 4. Depois, vezes o x multiplica-se as potências. Então, isto dá 8. 8 vezes, aqui vamos manter o 4. O 4y. O sinal já colocamos aqui, não precisa. Depois, para o terceiro monômio, vamos analisar o sinal. O sinal é 2 elevado, este número aqui está elevado a um número par. Então, quando é par, coloca-se o sinal positivo. Então, vamos colocar o sinal positivo. Então, voltamos com os cálculos, mantém-se o 10 vezes este 3, inclui também o 2. Então, 2 elevado a 3 dá 8. X, potência de uma potência multiplica, isto dá 6. Fica 6. Depois, vezes 4, essa parte aqui. Então, aqui é 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 dá quanto? Isto dá 16. Fica 16 vezes o y, portanto, elevado a 2. Depois, neste outro monômio, antes de escrever o sinal, vamos analisar esta potência. Portanto, esta potência aqui é uma potência ímpar, que é elevado a 3. Então, quando é ímpar, vai ter o sinal negativo. Então, já voltamos aqui, fica 10 multiplicado. Este 2 elevado a 2 dá 4. X multiplica, elevado a 4. Depois, este 3, 4 elevado a 3, dá 4 elevado a 3, dá, portanto, 63. Então, fica 64 neste caso, 64 y elevado a 3. Isto depois, analisamos o sinal. Então, a potência a seguir é positiva, é par. Então, sendo par, então aqui fica sinal positivo. Aqui, portanto, também fica o sinal positivo. Depois, manter este coeficiente, fica 5 multiplicado 2 elevado a 1 dá 2. Estas potências multiplicam, fica x ao quadrado. Depois, aqui, 4 elevado a 4.
isto dá 4 elevado a 4, dá, portanto, 256 y elevado a 4. Isto depois analisamos o último sinal. Então, a última potência aqui para termos o sinal é ímpar. Então, quando é ímpar, a potência negativa, o sinal negativo mantém. Então, fica menos. Então, 1, isto aqui dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, fica simplesmente essa expressão aqui, que é 4 elevado a 5. 4 elevado a 5. 4 elevado a 5 vai ser igual a 1024, y elevado, portanto, a 5. Então, isto vai ser igual. Então, é só questão de multiplicar onde dá para multiplicar, simplificar onde dá para simplificar, para podermos ter o binômio já reduzido. Então, fica aqui 1 vezes 32 dá 30, e 2x elevado a 10, menos, aqui tem 5 vezes o 16. 5 vezes 16 dá quanto isto? 5 vezes o 16. Ok, podemos usar um rascunho aqui. Isto dá 30. Vão 3. Então dá 5. Mais este 3 aqui fica 8. Então isto dá 80. 80x elevado a... ok, vamos lá multiplicar. Tem este 4 aqui. Então fica 80. 4, então vai ser 320. Então fica 320. Estamos a multiplicar logo. Elevado a 8, y. Isto mais. Então aqui vamos ter este 10 multiplicado por 8 e multiplicado, portanto, por 16. Então isto fica 1280 x elevado a 6, y elevado a 2. Depois aqui fica o sinal menos, aqui vai ser 10 vezes 4 vezes 64. Então isto fica 2560, depois x elevado a 4, depois o y elevado a 3, depois mais, aqui também mais. Então aqui vamos ter, portanto, 256 vezes 2 vezes 10. Então é mesmo os cálculos, fica 2560x ao quadrado, y elevado a 4. Isto menos essa parte que é 1024y elevado a 5. Então aqui vamos ter quantos termos? Tem o primeiro termo, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto. Então são 6 termos no total. Então o exercício fica resolvido. Vamos para outro exercício. Então o número 3 diz, o número 2 neste caso, quantos termos tem o desenvolvimento? Então quero o número total de termos de desenvolvimento de raiz quadrada de 7x menos 6 sobre y ao quadrado elevado a 21. Agora, o número total de termo é igual a n mais 1. Então, é igual à potência do binômio mais uma unidade. Então, o número total aqui de termo vai ser igual. O número total, neste caso, o n, a potência do binômio é 21. Então, fica 21 mais 1. Isto vai ser igual a 22. Então significa que tem 22 termos. Então é simples. Sempre que pedir o número de desenvolvimento é igual a n mais 1. Se for 20, vai ser 20 mais 1, vai ser 21 termos. Se for n igual a 10, então significa que o desenvolvimento vai ter 11 termos, porque vai ser 10 mais 1. Então não pode errar esses exercícios simples. Então vamos no número 3. Sabendo que o desenvolvimento de x mais 8z elevado a n mais 3 tem 10 termos. Então o valor de n é, então, o tn, o tk, por exemplo, o número total de termos é igual a 10. Então o que é que vimos
como é que calculamos o número de termos do exercício anterior? Dissemos que é igual a n, o tk, o número total de termos, é igual a n mais 1. Agora, o número total de termos já foi dado, é 10. Então, é só substituir aqui 10 vai ser igual a n mais 1. Então, n aqui é essa toda a expressão aqui. Para este caso, é toda essa expressão. Então, fica n mais 3, depois mais uma unidade, esta aqui. Somando isto dá 4. Então, fica 10 vai ser igual a n mais, portanto, 4. Então, este 4, quando passa para cá, subtrai. Então, fica 10 menos 4 vai ser igual a n. Então, aqui fica 6 igual a n. Portanto, n vai ser igual a 6. Então, significa que o n vai ser igual a 6. Então, se n é igual a 6, então significa que aqui é somar 6 mais 3, dá 9. Então, significa que n é 9. Por isso que tem 10 termos. O desenvolvimento tem 10 termos, que é n mais 1. Então, vamos fazer o número 4. O número 4, o que diz? Desenvolvendo o binômio 2x menos 5y ao quadrado, isto é elevado a 4n. Obtemos um polinômio de 29 termos. Então, significa que o número total de termos é igual a 29. Qual é o valor de n? Muito bem. Então, desenvolvendo isto, fica 29 termos. Fica 29 termos. Então, nós sabemos que o número total de termos é igual a sempre n mais 1. n é a potência do desenvolvimento. A potência do desenvolvimento aqui é 4n. Então, tem no total 29. Então, no lugar de k, de tk, número total aqui, coloca-se 29. Então, fica 29 igual a n. Este n aqui é a potência. Portanto, a potência daqui tem 4n, é múltiplo de 4. Então, vamos colocar 4n mais 1. Então, vamos isolar o n. Este 1 aqui está adicionado quando passa para cá, subtrai. Então, fica 29 menos 1 é igual a 4n. Então, isto fica 28 igual a 4n. Então, vamos aplicar o princípio de igualdade. Se este é igual a este, então este também é igual a 28. Então, podemos dizer 4n é igual a 28. Então, daqui é só isolar o n. Então, é passar o 4 para cá. Está multiplicado quando passa para cá, divide. Então, fica n igual a, portanto, a 7. Então, este aqui é o resultado. O n é igual a 7. Então, vamos para o número 5. Qual é o quinto termo de desenvolvimento de... Aqui pretende-se o quinto termo. Então, vamos lá usar o termo geral, para não termos que desenvolver todo o binômio, depois de escolher o termo que se pretende, não. Então, número 5 é raiz cúbica de 2x menos z, isto elevado a 8. Então, pretende-se calcular o quinto termo. Então, o quinto termo vai ser igual. Então, aqui vamos ter que aplicar o termo geral, para não termos que desenvolver este todo o binômio depois de escolher o termo que se pretende, neste caso aqui é o quinto termo. Então, pela fórmula, o termo k mais 1 é dada pela forma combinação de n tomado a k do primeiro monômio elevado a n menos k vezes o segundo monômio que é elevado a k. Quando temos um binômio de tipo a mais b elevado a n. Quando os monômios, neste caso, são dados pela expressão a mais b. Agora, precisamos de extrair os dados, porque precisamos aqui do n, precisamos de k, a e b. Então, tendo como dados, tem o a, que é o primeiro monômio, nessa expressão é raiz cúbica de 2x. O b vai ser igual a este monômio que tem sinal negativo, é menos z. E precisa-se do n. O n é o valor da potência, neste caso aqui, é 8. E precisa-se do k. Como é que se calcula k? Bom, aqui como pretende-se o quinto termo, então é só este índice aqui igualar ao termo que se pretende. K mais 1 vai ser igual a 5. Se a questão fosse para calcular o décimo termo, então era só igualar
K mais 1 igual a 10. Sempre igual ao termo que se pretende. Agora, se pretende-se calcular, ok, vamos lá, o 20º termo, então era só igualar K mais 1 igual a 20. Se é o 6º termo, é igualar sempre a 6. Então, isolando o K, fica 5 menos 1. O K, portanto, fica igual a 4. Então, aqui fica 4. Ou, de uma outra maneira, para poder ter o valor de K, se pretende o 5º termo, então o K vai ser igual a 4. Se quer o 10º termo, o K vai ser igual a 9. É igual a sempre uma unidade a menos. Então, isso é substituir aqui. O 5º termo vai ser igual a combinação de N é 8, K é 4, vezes raiz cúbica de 2x de N menos K. É 8 menos 4, dá 4, vezes, portanto, o segundo monômio, que é menos z elevado a 4. Então, aqui é só calcularmos a combinação de 4, de 8 tomado a 4. Combinação de 8 tomado a 4 vai ser igual a 4 fatorial sobre, portanto, 8 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Então, isto vai ser igual a 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Então, vamos reduzir um dos fatores até 4. O maior, neste caso, este, até um dos 4 já aqui. Então, fica 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes, portanto, 4 fatorial sobre 4 fatorial. Então, se reduzimos até este fatorial, 4 fatorial, temos que calcular, que é igual a 24. Então, vamos lá simplificar. Simplifica este com este. Simplifica 24 com 8. Aqui fica 3. Então, simplifica este 3 com 6. Aqui vai ficar 2. Então, é só multiplicar. 7 vezes 5 dá 35. 35 vezes 2 dá 70. Então, isto fica igual a 70. Não é simplificável 3 com 4. Então, é só manter raiz cúbica de 2x elevado a 4 vezes o z, atenção, tem elevado a um número par, então vai ficar positivo, z elevado a 4. Então, este aqui é que é o 5º termo. Querendo, pode escrever bem, né? Querendo, pode escrever desta maneira. O 5º termo é igual a 70 raiz cúbica, é só elevar este 4 a 2. Dá quanto? Dá 16, x ao quadrado, z, x elevado a 4, não ao quadrado, x elevado a 4, z também elevado a 4. Querendo, pode escrever assim, mas é tudo mesmíssima coisa. Então, daqui podemos prosseguir com o exercício do número 7. Agora, o exercício do número 7, número 6, estamos no 6. Estamos no número 6. Qual é o termo médio do desenvolvimento D? Então, o desenvolvimento do binômio x mais 1 sobre x ao quadrado, isto é elevado a 4. Tendo em conta que o x tem que ser diferente de zero por causa do domínio, né, de existência. Então, querem o termo médio. O termo médio, atenção, nem todo desenvolvimento tem o termo médio. O termo médio só existe no desenvolvimento em que o n é par. Quando o n é par, então o número de termo vai ser ímpar. Por exemplo, aqui tem n igual a 4, então terá 5 termos, porque é um termo sempre a mais. Então tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e o quinto termo. Então, o termo médio é o termo que está no meio, se separa esses dois termos desses dois. Então, o termo médio, este aqui, é o terceiro termo. Então, temos que calcular aqui o terceiro termo. Então, já sabemos, a fórmula é K mais 1 vai ser igual à combinação de n tomado a K vezes o primeiro monômio elevado a n menos K vezes o segundo monômio elevado a K. Esta aqui é a fórmula de calcular qualquer termo. Então, precisamos de dados. O n vai ser igual a 4, este valor aqui.
o coeficiente, o monômio A neste caso vai ser igual a 5x, o monômio B vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado, o K, portanto, vai ser igual, vamos igualar a 3 o K mais 1 igual a 3, isto quando passa para cá, subtrai, então fica K igual a 3 menos 1, isto dá o 2. Então, se pretende calcular o terceiro termo, então o K é um termo a mais, significa que é 2. Então, fica aqui igual a 2. Então, se substituir na forma, o terceiro termo é igual a combinação N é 4 tomado a 2, que é K, vezes o monômio A é 5x, elevado a essa subtração, que é 2 vezes o monômio B, o segundo monômio, 1 sobre x ao quadrado, isto elevado a 2. Então, fica, aqui é só calcular esta combinação. Combinação de 4 tomado a 2 é igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 fatorial porque vai subtrair aqui, né? Então, reduzindo, fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre o 2 fatorial. Aqui vamos calcular este fatorial aqui que dá o próprio 2. Simplifica, fica 12 dividido por 2 dá 6. Então fica igual a 6. Este 2 eleva também o 25. Então fica o 5 neste caso. 5 ao quadrado dá 25. X ao quadrado vezes este 2 é 1 ao quadrado e x também ao quadrado. Então fica 1 sobre x elevado, portanto, a 4. A propriedade de A sobre B elevado a C é A elevado a C sobre B elevado a C. Essa propriedinha aqui, né? Então, isto fica, o terceiro termo igual a 25 vezes 6 dá 150. Agora, simplifica este 2 com este 2 aqui. Então, fica vezes 1 sobre x ao quadrado. Então, este aqui é que é o termo médio do desenvolvimento. Então, vamos prosseguir com o número, portanto, 7. Com o número 7. Determina a soma dos coeficientes. Então, aqui queremos os coeficientes. Agora, para podermos somar os coeficientes, temos que desenvolver aqui, mas não vamos precisar da parte literal. Vamos precisar somente da parte desses elementos aqui. Não vamos precisar da parte. Então, havíamos calculado usando este triângulo aqui. Já havíamos desenvolvido pelo menos até 5. Já havíamos desenvolvido, veja, naquele exercício do número 1, a linha B. Havíamos desenvolvido este triângulo. Então, vamos usar este triângulo aqui para podermos ter os coeficientes depois de desenvolver. Então, aqui é elevado a 5. Então, o exercício é raiz de x sobre 3 mais 1 sobre x ao quadrado, isto elevado a 5. Então, vamos precisar quando n dos coeficientes, quando n é 5, são esses coeficientes aqui que construímos esta árvore aqui no exercício do número 1. Então, vamos aproveitar os mesmos coeficientes. Então, aqui primeiro começa com 1, depois 5, depois 10, depois 10, depois 5, aqui depois 1. Então, são apenas esses coeficientes que eu precisava aqui. Então, não podia construir esta árvore de novo, uma vez que já fizemos, para podermos poupar o tempo. Então, aqui já é simples. É só, primeiro, o procedimento é o mesmo aqui. Vamos escrever aqui o primeiro, o sinal positivo. Colocamos os sinais. Então, aqui fica a raiz de x sobre 3 elevado a 5, depois vezes 1 sobre x ao quadrado, isto elevado a 0. E aqui fica a raiz de x, raiz quadrada de x elevado a 3, isto elevado a 4. Depois 1 sobre x, portanto, elevado a 2. Depois
raiz quadrada de x sobre 3 elevado a 3 vezes 1 sobre x ao quadrado elevado a 2. Isto aqui é elevado a 1. Depois aqui fica a raiz de x sobre 3 elevado a 2 vezes 1 sobre o x ao quadrado, isto é elevado a 3. Depois fica a raiz de x sobre 3 elevado a 1, está a decrescer, vezes 1 sobre x ao quadrado, isto elevado, portanto, a 4. Depois, vezes raiz de x sobre 3, isto elevado a 0. Depois, vezes 1 sobre x ao quadrado, isto elevado a 5. Então, aqui vamos simplificar, isto dá 0. Isto aqui também dá 0. Então, isto vai ser igual. Então, vamos lá. Aqui é o 5, abrange a raiz e abrange o 3. 3 elevado a 5 dá quanto? Quando é 81, 3 elevado a 4 dá 81, né? 81 vezes 3, isto fica 3, isto fica 24. Então, são 243. Então, fica 243 sobre... Não, tem que ser assim. Tem que ser raiz de x elevado a 5 sobre 243. Aqui multiplicado por 1, que nem vamos concluir. Isto mais... Depois aqui elevado a 4 dá 81. Então fica 5 vezes raiz de x sobre 81. Depois mais... Aqui fica... fica 27. 10 vezes raiz de x. Atenção, aqui é elevado a 4. Depois esqueci de colocar aqui, vezes 1 sobre x ao quadrado. Sobre x ao quadrado. Depois mais aqui x sobre 200 e são 27 e 3 elevado a 2 elevado a 3, 3 elevado a 3. Isto depois elevado aqui também a 3. Depois no próximo passo vamos simplificar, porque aqui dá sim para fazer uma pequena simplificação. Isto depois mais, estamos aqui, simplifica aqui, vamos simplificar logo. Simplifica aqui, simplifica aqui. Então vai ser somente 10 vezes o x sobre aqui elevado a 9 vezes 1 sobre x elevado a este valor aqui, potência de uma potência multiplica, fica 6, mais, aqui também mais, mantém-se um 5 vezes, aqui é 1 elevado a 3, então fica a raiz de x sobre o 3. X sobre 3. Depois, vezes, aqui tem o 1 elevado a x, 2, potência de uma potência multiplica, portanto aqui fica 8. Depois mais, isto aqui anula, dá 1, fica simplesmente 1 sobre x elevado a 10. Então aqui vai ser igual, vamos reescrever já. Vamos reescrever. Então, aqui pode-se escrever desta maneira aqui, que é 1 sobre 243 raiz de x elevado a 5, né? Este número aqui pode ser escrito desta maneira aqui. Depois, mais
Atenção, aqui também podemos escrever, dizer 5 sobre 81, x, simplifica aqui, simplifica, fica x ao quadrado. Este ao quadrado aqui, simplifica, vou escrever daqui no rascunho para poderem perceber, raiz de x elevado a 4, né? Isto sobre, vezes 1 sobre x ao quadrado. Simplifica aqui, fica 2 aqui. Este 2 simplifica e fica simplesmente 1. Então, fica vezes 1. Depois, mais, aqui depois fica 10 sobre 27. 10 sobre 27, raiz de x elevado a 3. Mas, aqui fica, podemos muito bem, aqui faltou a parte de x. Aqui é 1. Atenção, espera. Aqui, para este elemento aqui, para o primeiro é 0, 2. Depois aqui tem 1 sobre x elevado a 3. Simplifiquei logo aqui. Ok. O terceiro, vamos lá verificar. Primeiro, segundo, o terceiro. Ter raiz cúbica de x, 1 sobre x ao quadrado. Então tem que ser sobre 4 aqui. Então tem vezes 1 sobre x elevado a 4. Então isto vamos escrever desta maneira aqui. Aqui fica sobre x elevado a 4. Primeiro, segundo, terceiro. Então, primeiro, segundo, terceiro. Depois estamos no 4. No quarto termo. Então, aqui fica, multiplica 10 vezes 1, dá 10. Então, fica 10 sobre 9 vezes, simplifica este x com este. Fica 1 sobre x elevado a 5. Depois, mais aqui 5 sobre 3. Depois, raiz de x sobre x elevado a 8. Isto aqui poderíamos simplificar, mas vai nos levar tempo, podemos deixar assim. Mas o último que é 1, é 1 sobre x elevado a 10. Então, tem quantos termos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, tem 6 termos. Queremos os coeficientes. O primeiro coeficiente é este aqui. É 1 sobre 243, mais o segundo, este aqui, que é o termo independente. Fica 5 sobre 81, mais o terceiro está aqui, fica 10 sobre 27, mais o quarto está aqui, quarto coeficiente, 10 sobre 9, mais o quinto coeficiente é 5 sobre 3, mais o coeficiente daqui, quanto é? Aqui representa o inverso, então o coeficiente daqui é 1. O coeficiente daqui é 1. Então aqui vamos ao MMC. O maior é 243. Então aqui temos que multiplicar por 1. Aqui multiplicar por 3. Tem que ser 200, agora 43. Agora aqui multiplica por 27. Aqui multiplicamos por 81. Aqui multiplicamos por 200. E 243. Então, aqui este multiplica aqui, fica 1 mais 3 vezes
o 5 dá 15, mais 9 vezes 10 dá, portanto, 90, mais 27 vezes 10 dá 270, mais 81 vezes o 5, né? 81 vezes 5. Então, isto fica 5, depois 40. Fica 405. Mais 243 vezes 1 dá 243. Isto sobre 243. Então vamos continuar aqui neste papel aqui. Então vamos lá fazer esse somatório aqui. Então o somatório fica 1024 sobre 243. Então este aqui é o valor que corresponde à soma dos coeficientes. Então vamos fazer o último exercício. O último exercício. Determine o termo independente da potência. Muito bem. Agora, o termo independente no desenvolvimento de A mais B elevado a N. O termo independente é o termo em que a variável é elevado a zero. Em que a variável é elevado a zero. E se for o caso em que o A é elevado a zero, do tipo A mais, vamos lá, KB, em que B, KA, neste caso em que A é a variável, o B é uma constante. Então, aqui não terá como ter o termo independente, porque veja que quando o primeiro monômio for elevado a zero, o segundo não será elevado a zero, porque tem a mesma variável. E quando o segundo monômio for elevado a zero, este aqui não será elevado a zero. Então, significa que só existe o termo independente se um dos termos de A mais B, este for um termo independente, não ter uma variável. Então, veja neste caso aqui, em que tem 8x elevado a 3 menos 2 elevado a 6. No desenvolvimento deste binômio aqui, o primeiro é sempre, no desenvolvimento, depois de ter as combinações, né? Isto vai até lá. Então, veja aqui, no primeiro vai ter 8x elevado a 3, isto elevado a 6, vezes o menos 2 elevado a 0. Agora, este que é elevado a 0 não tem variável. Quando chega no fim, vai ter uma situação de o primeiro x ao cubo elevado a 6 ser igual a 0, vezes o segundo monômio é que já é elevado a um valor que não é diferente de zero, que vai ser a potência maior. Porque esta aqui vai começar com 6, que é o valor de n, e vai decrescer até o zero. E esta aqui vai aumentando o valor até o 6. Agora, quando esta aqui for igual a 6, aqui onde tem a variável será nulo, então o termo independente fica 2 elevado a menos 6, menos 2 elevado a 6, que é neste caso 64. Então o termo independente aqui é igual a 64. Se gostou do vídeo e ainda não subscreveu, subscreva no canal, põe like e partilha, ajuda o canal a crescer. Sem esquecer de ativar o sininho de notificação, porque aqui terá mais novidade.